Olá, boa tarde. Mais um vídeo, mais uma sexta-feira aqui com vocês, para a gente dar uma pequena introdução de mais um estudo da lição dessa semana, onde eu vou dar aqui uma pequena introdução e Genival vai fazer uma conclusão. Tudo isso de forma rápida para a gente postar no nosso canal do YouTube, para você ficar por dentro lá do nosso assunto de amanhã. Todo mundo está sabendo que o estudo que nós estamos fazendo esse trimestre está falando sobre o discipulado. Nós falamos a princípio do poder do discipulado, né, nas primeiras lições, e agora nós estamos falando do processo do discipulado. E nós falamos de semear, plantar semente, e agora nós chegamos num ponto tão importante quanto os outros, que é o cultivo. E hoje nós vamos falar do cultivo. Vocês perceberam que eu estou com uma blusa aqui, porque hoje é um dia que está muito frio aqui em São Paulo. Depois que eu retornei para São Paulo, todo mundo sabe que eu morei em Maceió há muitos anos. Eu acho que hoje está sendo o dia mais frio que eu passei por aqui desde 2018. Então está muito frio mesmo. Eu até entrei em contato com a Esther para saber o dia que a gente retornava. E não vai ser amanhã. Amanhã a gente vai fazer ainda dos nossos lares. Espero contar com a participação de todos aí. Mas vamos lá. Processo do discipulado, cultivo. Aqui conta uma história bem interessante. É uma história que aconteceu, verídica. 1880, Ellen White. Aqui está contando a história que numa reunião de liderança de igreja, Ellen White disse para os pastores e o pessoal que organizava a igreja de que a igreja precisava de mais ensinos da Bíblia e menos sermãos. E tinha um pastor nessa reunião, o nome desse pastor é Stephen Haskell. Esse pastor, Stephen Haskell, ele viu aquilo que Ellen White falou e ficou pensativo, porque ele também era um pastor que gostava de fazer sermão, mas não gostava muito de ensinos bíblicos. E aí ele, orando, pedindo a Deus orientação sobre isso, ele resolveu implantar uma metodologia de ensino da Bíblia, em que consistia em perguntas e respostas, sendo que todas as respostas vinham da Bíblia. Então era feita uma pergunta e a resposta era uma passagem bíblica. E ele resolveu fazer um teste uma vez. Ele reuniu um grupo de pessoas para fazer um estudo da Bíblia e ele já adotou essa metodologia das perguntas e respostas, mas isso era muito novidade. Queria saber como que isso ia ser. E por incrível que pareça, ou por providência de Deus, nesse dia que ele estava reunido com essas pessoas, caiu uma chuva muito forte. E essas pessoas não podiam voltar para suas casas enquanto essa chuva não passasse. E ali eles permaneceram por mais algumas horas. E aí esse pastor, ele resolveu pegar esses momentos em que ninguém podia ir embora e continuar o estudo bíblico com perguntas e respostas que ele já havia preparado. E ele percebeu que as pessoas, por mais que ficaram ali várias horas por conta daquela chuva, elas em nenhum momento perderam o interesse em estudar a Bíblia com essa metodologia de perguntas e respostas. E perceberam que isso realmente era um sucesso. E que, na verdade, isso não foi uma ideia de um homem, a ideia de um pastor, não. Esta foi uma orientação divina através de Ellen White, porque foi Ellen White que falou isso numa reunião. E aí ficou comprovado o sucesso dessa metodologia, de que, na verdade, isso foi uma orientação de Deus para que fosse feito dessa forma. E assim se seguiu. E vocês verificam que o estudo bíblico que nós temos hoje, publicado pela Casa Publicadora Brasileira, que consiste de perguntas e respostas, a origem está aí. Está nessa orientação de Ellen White, está nessa metodologia implantada pelo pastor, junto com sua esposa, que deu início a todo esse trabalho, e esses foram os primórdios desse estudo bíblico que nós temos hoje. Ele nasceu aí. Ellen White diz
no livro dela. O livro é o Obreiros Evangélicos, na página 192. Eu vou ler um trecho do que ela diz lá. Diz assim, ó: o plano de se darem estudos bíblicos foi uma ideia de origem celeste. Há muitos, tantos homens quanto mulheres, que podem se dedicar a esse ramo de obra missionária. Podem-se, assim, desenvolver obreiros que se tornem poderosos servos de Deus. Por esse meio, a palavra de Deus tem sido dada a milhares, e os obreiros são postos em contato pessoal com pessoas de todas as línguas e nações. As pessoas são solicitadas a ler, examinar e julgar por si mesma, e devem sentir a responsabilidade de receber ou rejeitar a iluminação divina. Deus não permitirá que essa preciosa obra em seu favor fique sem recompensa. Ele vai coroar de êxodo todo esforço humilde feito em seu nome. Aqui ela está dando um conselho e está falando desse sucesso. E esse sucesso, ela diz que a origem, a ideia original é de origem celeste. E o estudo da nossa lição essa semana está falando justamente sobre isso. Nós falamos sobre publicação semana passada, e aqui está falando sobre o poder do estudo bíblico. Desse estudo bíblico que nós temos hoje. Eu tenho aqui em casa vários livrinhos de estudos. E o tema não, mas o verso bíblico que eu gostaria que vocês lessem, que tem tudo a ver com a nossa lição, e a gente vai ler amanhã, vai estar em João 15, versículo de 1 a 17. E para finalizar, para passar para Genival, que aqui é só uma pequena introdução, na lição de terça-feira dá algumas sugestões de como a igreja poderia ajudar a incentivar esses estudos bíblicos. Como, por exemplo, aqui tem 6 exemplos. Um dos exemplos: formar uma equipe com coordenador e instrutor auxiliares para dirigir os centros de treinamento. 2. Obter apoio da liderança, incluindo promoção, apoio financeiro e participação. 3. Promover na igreja, divulgue nas mídias, etc. 4. Forneça materiais aos alunos, manuais, livros, curso bíblico, DVD e outros, para usar na ministração do estudo bíblico aos interessados. 5. Leve os alunos do centro de treinamento para realizar pesquisas de interesses religiosos. E 6. Acompanhe e avalie os alunos durante a ministração dos estudos bíblicos aos interessados. Aqui está falando de formação do processo de discipulado. Preparar pessoas na igreja para o estudo bíblico. Nós já temos hoje um departamento que cuida disso, que inclusive deu origem naquele casal do pastor, que é o departamento missionário da igreja. E nós devemos de alguma forma estar envolvido e buscar apoio nesse departamento, e a igreja, por sua vez, deve apoiar sempre esse departamento, que é um departamento de extrema importância. Amanhã a gente vai falar mais sobre isso, sobre estudo bíblico. O nosso foco vai ser estudos bíblicos. E você não deixe de ler João 15, de 1 a 17, que a gente vai também fazer uma explanação sobre esse tema. Tá ok? Então amanhã já está dando aqui meu tempo. Vou passar para Genival. E amanhã a gente se encontra às 10 horas da manhã na nossa live da Escola Sabatina, que vocês já sabem como é que é. E quem estiver assistindo esse vídeo e ainda não está participando, não deixe de participar. A gente vai colocar o link e amanhã a gente se encontra às 10 da manhã. Tá ok? Abraço, até amanhã. Olá, meus amigos. Mais uma sexta-feira, mais um sábado que iniciou-se. E aqui estamos. Muito obrigado, Adriano. Deu ali a introdução. E nós vamos aqui então juntos continuar fazendo a conexão. Cultivar. O processo do discipulado, essa semana, destaca o cultivo. Então já preparou-se a terra, a semente surgiu e agora
vem o cultivo, que na definição no dicionário diz fazer nascer a planta, cultivar. E existe todo um processo. Aqui em nosso país, a esperança de um crescimento econômico está no agronegócio, em que o Brasil exporta muito para os outros países os nossos alimentos, frutas, cereais, né? O agronegócio tem crescido muito por nossa terra brasileira ser fértil e ter homens do campo preparados para lidar com a terra, para preparar a semente, para lançar, enfim, todo um processo para que as pessoas, os frutos possam chegar na sua mesa e na minha mesa. Que bacana, não é? Ir no supermercado e pegar aquela fruta, né? Comprar aquela castanha. É muito bom, né? E será que quando estamos comendo nós lembramos do homem do campo? Desde o mais simples, daquele sítio, até as grandes fazendas? Amanhã nós vamos então discutir, e você está convidado, não deixe de estar. Já estou começando a ficar com saudade, porque no dia 5 começa os cultos presenciais em nossa igreja. E eu já estou aqui ficando com saudades de vocês, dessa comunicação que foi novidade para todos nós. São João 15, dentro do processo, e a gente já sabe que o processo de fazer crescer é com relação ao Evangelho. Como é que nós estamos fazendo crescer a semente do Evangelho em nosso coração e no coração dos nossos semelhantes? Amanhã nós vamos ver um dos detalhes que está escrito em São João 15, verso 1, que diz assim: e é Jesus que disse: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Partindo de um princípio, de um começo, em que Jesus se denomina como a videira e o Pai o lavrador. Quem são os frutos? Sendo que nós temos aqui a videira, temos o lavrador e os frutos. Quem são os frutos? Amanhã nós vamos ver. E aqui ainda diz: todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora elas estejam em mim. Um fato interessante, hein? Está ligado, está com ele, mas ainda continua. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Então amanhã nós vamos discutir sobre esse processo, na prática, como é que se dá isto. Você está convidado, não falte. Vamos continuar neste processo do estudo sobre o discipulado. Não perca, amanhã estaremos juntos. Que você tenha uma boa noite, uma noite tranquila, uma noite de um sono muito tranquilo, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E amanhã, às 10 horas, estaremos conversando, discutindo para o crescimento da semente do Evangelho no meu coração e no seu coração.